Bem, estou acompanhado pelo pastor Scott Thompson. E vou te dizer uma coisa, ele não é apenas um pastor, mas também foi eleito vereador da cidade de Orville, Califórnia. E, cara, irmão, você tem se posicionado de verdade e tem sido um grande exemplo do que o Espírito do Senhor quer que o crente faça na política e no espaço público nos Estados Unidos. Então seja bem-vindo, pastor Scott. É uma honra estar aqui, com certeza. Obrigado por me receber no seu programa. Sou muito grato. Só para todos saberem, o pastor Scott já esteve na Fox News e tem sido um grande comentarista nacional. E uma das grandes questões que estamos vendo no mundo hoje e que estamos analisando é a igreja que parece vacilar entre opiniões quando se trata do espaço político e como devemos nos posicionar em nossa nação e o que devemos fazer. E, Senhor, essa tem sido uma área em que o Senhor realmente se destacou. E eu acho que o Senhor tem muito a dizer para o nosso público hoje. O Senhor pode nos ajudar com isso? Como a igreja se sente em relação à política? O que devemos fazer? Sabe, infelizmente, essa palavra política, quando muitas pessoas a ouvem, sejam cristãs ou não, muitos de nós simplesmente pensamos em um monte de lixo. E sabe, você simplesmente pensa, eu não quero ver isso, não quero estar perto disso, não quero me envolver com isso. Sabe, mas o mais louco é que isso afeta nossas vidas. Um bom amigo meu que faleceu recentemente, o deputado Douglas Malfa, disse de forma muito direta que ou estamos à mesa ou estamos no cardápio. E já faz décadas, gerações que, como cristãos, de modo geral, temos estado no cardápio. E, sabe, a verdade é que Deus nos chamou para sermos embaixadores dele no mundo. E, infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores, muitos cristãos em geral, enxergam nosso papel mais à luz do que acontece dentro das quatro paredes da igreja. E eu era assim. Antes de vir para Orville, eu não era registrado para votar. Uau, olha só isso. Foram 20 anos de ministério e, sabe, desde o ministério de jovens até missões. Fui missionário na Rússia por alguns anos, pastor de jovens adultos, e tudo o que eu fazia envolvia o que acontecia dentro das estruturas da igreja. Ou se fazíamos algo fora das estruturas da igreja, era para trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas, sabe, nossa luz, se você olhar no livro de Apocalipse, Jesus repreende a igreja e ele realmente fala sobre a vela que eles têm para a comunidade deles. Ele fala sobre a igreja. Sabe, essa é a River of Life Church, mas ele não se refere à igreja, sabe, Rio da Vida. Ele se refere à igreja daquela cidade, certo? E então ele ameaça tirar a vela deles, a luz deles, para aquela comunidade. Então, no fim das contas, tudo se resume à identidade. Não se trata realmente de política, mas de sermos embaixadores para a nossa comunidade. Se Deus te colocou em uma cidade e comunidade específicas, não foi só para ficar atrás de um púlpito ou liderar um ministério. Na verdade, ele te colocou naquela cidade em favor daquela comunidade. E é muito importante que a gente entenda isso. E você vê isso, esse crescimento acontecendo, sabe? As pessoas começam a falar de Romanos 13 e começam a discutir todas essas coisas. A Bíblia orienta que sejamos administradoras sábias, especialmente em tempos incertos. Agora, pessoas sábias recorrem ao ouro e à prata. O ouro teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. O ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde 2000. UBS, JP Morgan e Wells Fargo todos preveem o ouro, atingindo 6.200 a 6.300 dólares por onça. As previsões para a prata apontam para 133 dólares e depois 300 por onça. Por isso, recomendamos o Patriot Gold Group. Ligue hoje e mencione Destiny Image para receber atendimento de primeira dos patriotas protegendo patriotas. O Patriot Gold Group oferece uma IRA sem taxas vitalícias, permitindo que sua IRA, ou 401k, seja respaldada por ouro e prata físicos. Você pode ser elegível para essa IRA sem taxas vitalícias em transferências qualificadas. 1-888-4506-380. Ligue hoje para receber seu guia gratuito para investidores. O Patriot Gold Group foi eleito distribuidor de IRA de ouro mais bem avaliado pela Consumer Affairs por 9 anos seguidos. Ligue para 1-888-4506-380. E de alguma forma, eu sinto que o inimigo usou muitas ideias religiosas que não são diretamente da Bíblia para influenciar a igreja a não se envolver. E sabe de uma coisa? Quando não estamos nesse espaço, ele ocupa, não é verdade? Com certeza. Quando deixamos esse vazio, aqueles que não compartilham nossos valores, nossas ideias, nossa fé, entram nesse espaço. Isso se torna um vácuo.
E estudos surpreendentes mostraram que um dos principais grupos não alcançados em nosso país são as autoridades eleitas. Não é de se admirar que estejamos na condição em que estamos. Cara, um amigo, eu estava em uma reunião no Capitólio, lá no Capitólio Estadual da Califórnia, senador Mike Morrell. Ele compartilhou que nos anos em que esteve lá, todos os dias havia lobistas que percorriam os corredores e defendiam as coisas que eles queriam. Ele disse que em todos os anos lá, apenas um ou dois pastores apareciam ocasionalmente. E, sabe, estamos perdendo essa batalha cultural, que na verdade não é uma batalha política, é realmente uma batalha cultural. E estamos perdendo não porque nossos argumentos ou nossos valores não tenham peso ou validade, estamos perdendo simplesmente porque não estamos presentes. Por não termos presença, não sermos a eclésia e não estarmos onde deveríamos. E uma das coisas que eu gosto em você, e gostei de descobrir isso, é que você ajudou a alertar milhares de moradores antes que a represa de Oroville quase desabasse, no que as pessoas estavam chamando de uma falha quase catastrófica. Você ficou firme, só você e o prefeito. Só você e o prefeito enfrentaram a maioria do conselho que tentava transformar a cidade basicamente em um polo da indústria da maconha. E você já fez várias coisas. Você declarou Oroville como uma república constitucional durante a Covid, em uma ação que ganhou manchetes internacionais. O que te deu, vou chamar assim, o que te deu a coragem ou a energia para se levantar e dizer, sabe de uma coisa? É isso que precisa acontecer. Durante a Covid, antes disso, na verdade, todas essas coisas são coisas separadas, mas acho que o impulso. Quando cheguei a Oroville, Deus me deu uma palavra. Eu estava assistindo ao seu último programa, acho que era com Carl, sobre ouvir a voz de Deus. Sim, Carl. Ótimo programa, ótimo programa. Ótimo, cara. E uma coisa que ele disse, eu pensei, ele roubou isso de mim. Foi a história das migalhas de pão. A migalha de pão. É, certo? Eu fico tipo, não sei como ele não me conhece, mas a ideia do pão, a ideia das migalhas de pão, sabe? Quando Deus fala, porque eu estou em Oroville e eu não sou de Oroville antes de me mudar para cá. Eu não conhecia ninguém de Oroville. Eu nem sabia o nome da cidade. Mas houve mais de 20 palavras proféticas e confirmações, e eu chamei isso de migalhas de pão. Isso me trouxe até aqui. Viu só? Sim, isso é absolutamente verdade. Mas uma dessas migalhas de pão foi, quero dizer, é uma longa história. Não temos tempo para contar tudo. Você precisa pegar o livro para realmente conhecer a história completa. Mas uma das pistas sobre isso foi uma palavra que Deus me deu, de que ele não estava me chamando aqui apenas para ficar atrás de um púlpito, mas que ele realmente estava me chamando para a comunidade. Você sabe, está escrito nos Salmos: peça-me e eu lhe darei as nações por herança. E por que Deus não pode nos dar influência sobre nossa comunidade para o aprimoramento dessa comunidade? Jeremias diz: busque o bem-estar das comunidades onde Deus te envia. Então, por que temos uma visão tão limitada, achando que Deus só nos chama a trabalhar dentro da igreja? Então, sabe, quando ele me deu essa palavra, eu não fazia ideia, porque, de novo, naquela época eu nem era registrado para votar. Acho que você está alcançando muitas pessoas que ouvem, sabe? Dizer que eu não estava envolvido é pouco, mas não era por falta de interesse. É só que eu era, sabe, qualificado, não desqualificado, mas apenas treinado. Tudo o que eu tinha aprendido até aquele momento no seminário e no ministério era como pregar a palavra de Deus, como limpar banheiros, como operar a mesa de som, ministério infantil, ministério de jovens, ministério em asilos, missões. Esse foi o meu mundo por 20 anos. Eu não tinha diploma em ciência política, nem fiz nada disso. Quando ele me deu aquela palavra, eu havia lido recentemente A Recompensa da Honra de John Bever. Grandes pessoas. John, bom homem. Sim, ele é um grande homem, muito humilde e realmente muito, muito gentil. No livro, ele fala sobre honrar quem serve na comunidade, então decidi fazer isso. Entrei em contato com o nosso prefeito e fiz várias ligações, deixei recados, e-mails, consegui falar com ela e, embora planejasse me dar 30 minutos de almoço, conversou comigo por mais de 2 horas. Depois disso, ela rededicou o coração ao Senhor. E isso meio que ampliou minha visão, enquanto ela e eu começamos a construir um relacionamento. E ela começou a falar sobre todos os problemas que estavam acontecendo na cidade, porque eu estava orando se Deus me enviou para essa comunidade. Deus, o que está acontecendo nessa comunidade?
Não só Deus, o que está acontecendo nessa igreja. E convenhamos, nossa igreja também tinha muitas necessidades. O pastor antes dele esteve aqui por 42 anos. E sim, então a igreja já foi muito bem, mas tinha diminuído para cerca de 30 membros fiéis, certo? Tudo estava com manutenção atrasada e eu lidava com vários problemas. Mesmo assim, sabia que Deus me enviou para a comunidade, especialmente pelo relacionamento com ela. É uma longa história, você precisa ler o livro, não vou contar tudo. Mas em relação ao chamado do Sentinela. E vamos disponibilizar isso, claro, durante toda essa transmissão e no final. Isso mesmo. Obrigado. Mandaram um para nós e eu queria mostrar, mas ainda não chegou. Quero pegar esse livro e falaremos sobre isso mais para o final. Mas quero dizer, você também percebe 6. Pelo que eu vi, 6 dos 7 membros do conselho se converteram e até participam de igrejas locais. Isso é enorme. Pastor Scott, isso é realmente grande. Só para deixar claro, quando cheguei aqui, não havia cristãos no conselho. Cara, Então a prefeita rededicou seu coraçãozinho ao Senhor. E não foi, e para deixar claro, não foi especificamente que 7 se converteram, é que 6 dos 7 foram substituídos por cristãos. E então, no conselho, agora 6 dos 7 estão ligados a igrejas locais. E isso aconteceu em parte porque a igreja em Oroville despertou. Então, sabe, né, a história que está no livro não é tipo Scott Thompson, o Superman, chegou e salvou a cidade porque já havia um mover de Deus acontecendo, unindo as igrejas antes de eu chegar, no qual eu pude entrar. Então, sabe, a unidade no corpo não dá para subestimar o quão importante é que nós, como igreja, saiamos dos nossos muros, dos nossos silos, das nossas marcas e tudo isso. E realmente começar a ter uma mentalidade voltada para a comunidade. E quando você tem uma mentalidade de comunidade, tudo se resume a isso. Quando você tem, sabe, se a gente diz que se importa com a nossa comunidade, mas não está envolvido com ela, o que isso diz? Diz que eu só me importo. Só me importo com a comunidade se vierem para nossa igreja. certo, É isso que estamos dizendo? certo. Sabe, o que acontece nas escolas, o que acontece lá na prefeitura, isso afeta cada um de nós. É, com certeza afeta. E nisso, nesses casos, já estou lá há 10 anos, o que é uma loucura. E você está certo. Sabe, passamos por uma falha no vertedouro com destaque nacional naquela época. Cara, Desde a indústria da maconha querendo fazer daqui o Napa Valley do setor, até o incêndio de Paradise, o incêndio florestal mais mortal da história da Califórnia, em uma cidade próxima, e também a Covid e os lockdowns na Califórnia. E sabe o que levou a isso? Você pergunta, sabe? Gavin Newsom, quando ele era prefeito, decidiu declarar São Francisco uma cidade santuário, sabe? Em oposição às leis federais. E aí, com tantas exigências, eu fico tipo, esse cara, eu sei, mas não. Eu não estou bravo com Gavin, porque eu acho que a igreja deve ter essa disposição. Se Gavin entrasse em qualquer igreja que pregue a Bíblia, deveria ser estendido a ele o amor de Cristo. muito bom, Pastor Scott. É, Eu concordo. E não sei se ele sentiria isso em muitas igrejas, e isso é triste. É, mas ele fez essa declaração. Então eu penso, poxa, ele definiu o padrão. Então nós vamos fazer nossa própria declaração. Nós somos uma república constitucional, como você sabe, os Estados Unidos são. Então é meio engraçado porque é como se estivéssemos declarando que fazemos parte dos Estados Unidos. Mas por causa disso, sabe, ganhou destaque nacional. As pessoas ficaram tipo, poxa, como isso foi genial. Porque a realidade é que ainda somos uma nação governada pelo povo, para o povo, com poderes limitados concedidos ao governo. Então não é uma monarquia, não é uma ditadura. isso mesmo. Então estamos tipo, ok, Gavin quer impor essas determinações como um conselho municipal porque temos autoridade sobre a nossa polícia local. E esse é o poder que você tem quando se envolve com o governo local. Você ajuda a supervisionar. Você realmente se torna a sentinela da sua comunidade. Amém. Imagine só. E então, sabe, demos aos nossos policiais a orientação de informar, não de fiscalizar. Se Gavin quiser impor isso, ele vai ter que trazer a própria polícia estadual dele para fechar esses salões de beleza, ou seja lá o que for, ou fechar nossas igrejas. Então, sim, isso realmente é importante. Realmente é importante. Realmente é. No seu livro, O Chamado do Sentinela, você diz que a América está em um ponto de inflexão
e concordo. Você afirma que as cidades estão se fragmentando, as famílias sob ataque e muitas igrejas recuaram. Mas você fala algo poderoso. Deus te ungiu para impactar sua comunidade. Pode nos ajudar com isso, Pastor Scott? Com certeza. Poxa, quanto tempo nós temos? Vamos lá, irmão. Isaías, certo? O Espírito do Senhor Deus está sobre você. Ele te ungiu, não é? Nós conhecemos esses versículos. Não conhecemos? Falamos sobre isso hoje no programa. Vocês falaram, mas se você continuar, fala sobre restaurar os lugares devastados, as desolações de muitas gerações. Então, não é só que ele te ungiu para pregar para uma pessoa. Sabe, se você der um passo atrás e olhar para as Escrituras, há claramente um chamado divino e uma unção que Deus tem para nós, como seu povo, para sermos embaixadores na comunidade para a qual ele nos envia. Não fomos chamados apenas para trazer pessoas às igrejas, mas para sermos embaixadores e luzes em nossa comunidade. E isso inclui reforma, não apenas avivamento, mas uma verdadeira reforma, onde o Espírito de Deus não se moveria apenas dentro do nosso santuário e as pessoas iriam, sabe? É isso que queremos, certo? Mas se parar por aí e não impactar a prefeitura ou as escolas, o que estamos fazendo? Quero dizer, se você olhar para a história da Califórnia e o número de avivamentos que atingiram nosso estado nos últimos 100 anos, faço parte das Assembleias de Deus, uma das maiores denominações pentecostais. E se você pensar nos movimentos de Deus que aconteceram na Califórnia, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo período, a cultura da Califórnia, ela melhorou, aumentou ou piorou? E está muito claro que está piorando, e não é porque o Espírito de Deus não quer agir em nossas comunidades, é simplesmente porque escondemos a nossa luz debaixo de um cesto. Vemos o avivamento ocorrendo dentro da igreja, conforme as pessoas entram nela. Mas o avivamento deveria fluir pelas ruas, entrando em nossas comunidades, em nossas escolas. E isso realmente é uma questão de identidade, não é uma questão política, é realmente uma questão de identidade. É nesse momento que surge o chamado para ser sentinela. Não é para o Partido Republicano nem para uma iniciativa específica. Porque se estivermos focados apenas em votar é importante, poxa, com certeza. Mas se esse for nosso único envolvimento, perdemos o chamado e a identidade que Deus nos deu para sermos sal e luz. Não só 2 vezes ao ano nas eleições de meio de mandato e gerais. Mas Ele nos chamou para sermos uma presença constante do amor e do poder de Jesus. Vou te dizer, até as pessoas que estão assistindo e os representantes eleitos que cuidam da comunidade precisam de você. Até mesmo aqueles que não conhecem Jesus e que na verdade votam em coisas que são contrárias aos nossos valores, eles precisam de você. É bem possível que eles votem do jeito que votam porque não têm a voz, o conselho e o apoio dos piedosos que estão ali. Aliás, eu sei que estou falando demais. Não, eu tenho muito para compartilhar. Você tem muito, por isso está aqui para compartilhar sua sabedoria. Bem, vou te dizer uma coisa, só para dar um exemplo, e eu tenho muitas histórias, mas só como um exemplo, minha esposa e eu estávamos em um evento e houve uma situação que aconteceu logo após o incêndio de Paradise. Nosso congressista, senador, deputados estaduais e vereadores de 5 cidades estavam lá, e um dos cavalheiros que estava lá, ele tinha sido representante da nossa região por muito tempo. Ele quase morreu no incêndio de Paradise, uau! Saímos e ele estava no carro à frente. Não precisávamos de palavra de conhecimento, vimos que ele estava em apuros. E o que fazemos como cristãos quando vemos alguém em estresse, em apuros? Simplesmente perguntamos, olha, o mínimo que podemos fazer é perguntar se podemos orar por ele, certo? Isso é muito bom. Sim. Então nós, e de novo, essa é uma pessoa que está do outro lado do espectro político, isso não importa. Ele precisa de Jesus, certo? Não é sobre esquerda ou direita. É salvo ou não salvo. Exatamente. Ele é uma pessoa. Vamos lá. Sim, então apenas nos aproximamos e perguntamos se podíamos orar por ele. O que ele disse nos chocou. Ele olhou para nós dois e ficou surpreso com a nossa pergunta. Meio que deu um passo para trás, olhou para a gente e disse, sabe, ninguém nunca me perguntou isso antes. Este é o homem que serviu nossa comunidade por anos. Posso garantir que ele encontrou cristãos, provavelmente porque estavam bravos, como costumamos fazer. A gente só se envolve quando está bravo e aparece com um espírito de raiva, bate na tribuna e consegue um trechinho para o Facebook, YouTube ou Instagram.
e depois a gente vai embora. Achamos que fizemos alguma coisa. Mas posso te dizer uma coisa, como um representante eleito, já tive cristãos vindo bater com os punhos na tribuna e citar versículos, sabe, até para mim. E sabe, porque cada um tem sua própria agenda, coisas que querem que sejam feitas. E eu te digo isso, quando você chega com esse espírito, eu, como representante eleito, estou te dizendo agora, eles só estão olhando para o relógio, eles não estão te ouvindo. Uau! Então, se quisermos ter voz junto ao nosso representante eleito, e eles precisam da nossa voz, devemos chegar com um espírito diferente do espírito deste mundo. Você vai dizer alguma coisa? E quando fizermos isso, Pastor Scott, você diz algo forte. Se permitir, digo, siga em frente. Você mostra, pela experiência, como ocorre a verdadeira transformação. Ninguém fala em transformar sua cidade, todos pensam, vamos orar e interceder. Isso é muito forte e poderoso, mas você diz assim: a verdadeira transformação acontece não por meio de protestos, nem de campanhas de pressão, mas através de relacionamento. E é disso que você está falando. bem, é engraçado porque eu ouço muitos comentaristas. Enquanto os ouço, penso sobre isso. Essa pessoa tem o fruto daquilo que ela está defendendo? Isso é bom, isso é bom. Porque você pode chegar lá e falar, a gente precisa fazer isso e a gente precisa fazer aquilo. E a gente precisa começar a fazer isso. E sabe, como eu disse, menos de 10 anos agora de sucesso. E eu não digo isso para me gabar, mas nós temos sucesso absoluto, não só na nossa cidade, mas também influência regional e influência nacional. E não é, sabe, só através da raiva. Agora, reunir as pessoas é importante, com certeza. Não me entenda mal. Eu já fui a manifestações no Capitólio, mas posso te dizer o seguinte: quando eu procuro essas pessoas, não é por raiva ou para pedir algo, é simplesmente para abençoar, honrar e construir um relacionamento com esses representantes eleitos. As portas se abriram porque, novamente, eu sou um representante eleito há 10 anos. As pessoas, principalmente quando querem falar com você como representante eleito, têm dois motivos. Ou estão irritadas com algo que você fez, ou querem que você faça algo, certo? É uma coisa ou outra, certo? Então, quando entramos em um espaço com esse espírito, na verdade, o que Paulo diz a Timóteo? Vai e proteste. Não, Paulo disse a ele, disse a Timóteo, ore, 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 comece por aí. E quando você começa em oração, Deus realmente vai colocar amor no seu coração por essa pessoa por quem você está orando. Sabemos disso em relação aos perdidos, certo? Isso mesmo. Por algum motivo, ao entrarmos na política, deixamos nossa identidade de embaixadores de lado e passamos a agir politicamente. Aqueles que nos veem como políticos dizem, não quero fazer isso. E então eles simplesmente, sabe, você tem esses dois tipos de pessoas que deixam a política eclipsar a fé delas. E você tem aqueles que simplesmente ficam completamente fora da política. Mas existe essa terceira opção de entrar afirmados e seguros em nossas identidades como embaixadores de Jesus, embaixadores de Deus, como sentinelas sobre nossa comunidade. Nos apegamos a isso e deixamos que seja o centro e a âncora da nossa identidade. Quando entramos nesses lugares, vemos esses políticos, vemos esses líderes, não apenas como alguém da esquerda ou alguém da direita ou alguém baseado no seu histórico de votação, mas os vemos como uma pessoa e oramos por eles. E então, quando os encontramos, avisamos, ei, estou orando por você. Agradeço muito saber que você se importa com nossa comunidade. E eu quero que você saiba que, por exemplo, eu vi Gavin Newsom quando novamente nosso grande amigo Doug LaMalfa era nosso congressista. Ele era mais que um amigo próximo, também frequentava regularmente sua igreja aqui. Quando ele morreu, eu pude perceber isso porque Doug incorporava esse espírito tão bem. Quando Doug LaMalfa, congressista dos Estados Unidos pelo nosso distrito, morreu, a Câmara dos Representantes reservou 1 hora, 1 minuto para cada um. O líder deu a qualquer pessoa que quisesse falar sobre Doug 1 minuto. Havia tantos congressistas, tanto do lado esquerdo quanto do direito, que queriam falar sobre Doug, que quando chegou a 60 minutos e o tempo acabou, o presidente disse, olha, seu tempo acabou. E então a palavra foi passada para um democrata. Você pode assistir isso na CSPAN. Passaram para um democrata e os democratas disseram, nós não terminamos. Uau, isso me dá arrepios, cara, porque eles disseram que Doug era muito firme em seus valores, ele não vacilava. Mas eles disseram, sabe, aqueles da esquerda disseram, nós não concordávamos com praticamente nenhuma das políticas do Doug, tenho certeza. Mas Doug nunca foi desagradável.
Uau! Isso fazia Doug enxergar as pessoas como pessoas. Doug buscava diálogo com o outro lado político. Hoje isso faz você parecer um traidor. Mas mesmo sendo cristãos, a verdade é que uma igreja dividida não vai curar uma nação dividida. Cara, isso é muito forte. Mas à medida que nos unimos e passamos a ver as pessoas não pelo partido político ou pelo histórico de votos delas, mas como seres humanos, cuidamos delas como seres humanos. Estou te dizendo, eu tenho o caminho onde Deus abre portas para os corações deles. Você tem 2 ouvidos e uma boca, certo? Como Tiago diz, fale pouco e ouça mais. Sim, Se viéssemos com esse espírito, com o espírito de... Está tudo escrito nas Escrituras. Viemos com o espírito de oração, com o espírito de ouvir, de entender e de estar iluminado, permitindo que sua presença esteja ali em oração. Não é só se candidatar e fazer o que eu faço, pois temos senhoras e um grupo de idosos que participam das reuniões do Conselho Municipal. Elas entram discretamente antes da sessão e oram. Você só saberia o que fazem se as conhecesse. Posso dizer, quando elas não estão, é perceptível a diferença. meu Deus, gosto de um ditado. Quando as coisas são pequenas, os homens brigam. Quando são grandes, eles se unem. Adoro conversar com você porque você une as pessoas. Nós sabemos quem somos em Cristo e entendemos isso. Mas, ao entrar nesses lugares, você pode fazer isso olhando para eles como pessoas. É tão revigorante ouvir você falar desse jeito, porque você não só tem essa prova há 10 anos, mas agora estamos entrando no momento mais existencial nos 250 anos da nossa história como nação. Estamos entrando nisso. Você tem alguma esperança para nós nas eleições de meio de mandato ou no futuro? Eu te digo uma coisa, de novo, só o fato de ter esperança para a nossa nação, Sim. esperança para sua comunidade, para seu estado. Tenho expectativas e esperanças muito altas para meu estado. Eu adoro isso. Vamos lá. De novo, se você olhar para os Salmos, peça a mim. E nós muitas vezes focamos nossa raiva naqueles que vivem na escuridão. Não é culpa da escuridão, existe escuridão. Nós somos a luz. Por quê? Por que faz isso? Porque eles estão na escuridão. Porque eles estão na escuridão. Tanta escuridão. É claro que eles vão votar desse jeito. Ora, então não se trata de mudar políticas, trata-se de mudar corações. E as escrituras não culpam aqueles que estão promovendo a agenda LGBT, todas essas coisas. As escrituras não colocam a culpa neles. 2 Crônicas 7:14 nós conhecemos, certo? Não diz que se aqueles do outro lado simplesmente se comportassem. Só peça para a escuridão deixar de ser escura. Não diz isso. Diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu me humilhar, eu estou certo. Eles estão errados. Não, você que deve se humilhar, Sim, certo? Humilhar, orar, buscar, se converter. Então diz: eu ouvirei dos céus e curarei a sua terra. As escrituras, não importa o quão escuro fique em nosso mundo. E não importa, quero dizer, aqui na Califórnia está acontecendo esse êxodo em massa de conservadores deixando o estado. E na verdade isso me dá ainda mais fé, porque eu acredito que o mover de Deus vai atingir a Califórnia de tal forma que não vão dizer que foi por causa de alguma iniciativa republicana, alguma iniciativa conservadora. A maioria dos cristãos vai acabar percebendo. E ainda há muitos cristãos aqui na Califórnia. sim. Sabe quando essa grande onda de cristãos deixou o estado e o exército de Gideão só foi ficando menor? Ele diz: ainda está grande demais. Porque o que Deus quer fazer no nosso estado, Ele quer fazer de uma forma tão grande que quando acontecer as pessoas digam: foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. Pastor Scott, o Senhor me disse: há um lado bom surgindo e eu vou surpreender as pessoas novamente. E eu acredito nisso. Estive na Califórnia nesses últimos dias, participando de um grande evento em um estádio e vendo Deus falar com a nação e com o estado. E eu tenho grande esperança para o seu estado. Agradeço a Deus por você estar aí. Obrigado, Senhor, pelo que está fazendo. Eu te honro, eu te abençoo. E para todos que estão assistindo, você escreveu este livro. Você escreveu este livro, na verdade, O Chamado do Sentinela. Poderia mostrá-lo para nós, Senhor? Conte-nos tudo sobre ele. Então, se você puder, eu incentivo as pessoas a encomendarem e darem para todos os pastores, e não só para pastores, porque qualquer cristão deveria ler isso.
porque isso mostra novamente a perspectiva de alguém que era político e em 2 anos se tornou um representante eleito. Traz a minha história, o contexto histórico e precedentes bíblicos para se envolver e como se envolver no Espírito de Cristo. E então, no livro, ele traz um guia completo de campo com passos práticos, muito práticos. Se você tem 18, 20, 90, 95 ou 100 anos de idade, existem passos práticos para qualquer pessoa que, e esse é o detalhe, se importa com a sua comunidade. Se você se importa com a sua comunidade, se você se importa com o seu estado, este é um verdadeiro guia de campo sobre como se envolver de uma forma realmente eficaz e que honra a Deus. Porque é possível, é possível. Você pode fazer algo que não honra a Deus. E você pode espiritualizar. E você pode tentar honrar a Deus e não ser eficaz. Então é importante que a gente una essas duas coisas e honre a Deus. Nós permanecemos firmes em nossa identidade como embaixadores de Cristo, não somos embaixadores de nenhum partido político. Exatamente, permanecemos centrados em nossa identidade como embaixadores de Cristo, mas nos envolvemos para transformar nossas comunidades. Para que isso abençoe as crianças da vizinhança que não vão à nossa igreja, abençoe as pessoas e os negócios em nossa comunidade. Se realmente nos importamos com nossa comunidade, por que não estamos nos envolvendo? Isso mesmo. O livro se chama O Chamado do Sentinela. Pastor Scott Thompson, recomendo que todos adquiram este livro. As informações estão aqui. Pastor Scott, como as pessoas podem te acompanhar? Nós mal começamos a explorar a profundidade que você colocou nesse livro, e eu sei que mal posso esperar para mergulhar nele eu mesmo. Então, por favor, diga como eles podem entrar em contato com você, como eles podem te seguir nas redes sociais, qual é a melhor maneira de fazer parte do que você está fazendo. Eu tenho uma página pessoal no Facebook e uma página no Instagram, e eles podem me encontrar lá. Ok, sabe, e eu vou dizer isso, eu não tenho eu nunca fui, sabe, você tem um dom, e pessoas como você têm um dom extraordinário. No momento, eu não tenho isso. Precisamos te seguir, ajudar e ficar ao seu lado, meu amigo. Então você pode ir, eles podem acessar a watchmanscall.com, que é a página do livro, obviamente, eles podem me encontrar no Facebook e no Instagram, Scott Thompson, Orville, Califórnia. Sabe, nossa igreja Rio da Vida, sabe, nós temos... Sabe, sabe, prego praticamente todo domingo. Então, eles podem conferir e ouvir os sermões. Esses últimos, definitivamente os 3 últimos sermões eles deveriam ouvir. Entrando na questão da identidade, é toda uma identidade em Cristo e é um tema tão grande. Mas, esses são os principais meios pelos quais você pode me acompanhar agora. Mas eu não tenho canal no YouTube nem nada assim. Sou só um pastor local tentando mudar esta comunidade. Sim, isso transformará a comunidade e, consequentemente, o mundo por meio da sua liderança e ações. Então, eu sim, Senhor. Só mais uma coisa. E nisso, sabe, nós nomeamos nossa igreja de Rio da Vida baseado em uma palavra profética. Houve uma palavra que Deus deu, na verdade, várias vezes. Novamente, cerca de 3 dessas pistas eram especificamente sobre a nossa comunidade, que Deus faria um rio de vida fluir da nossa região, que iria descer e abençoar todo o estado da Califórnia. E nós sabemos que isso é verdade. Quando Mário Morello veio para a nossa cidade depois de Mário, vamos lá, olha só. Então eu tinha 3 palavras. Nós já mudamos o nome da nossa igreja para Rio da Vida. E baseado na palavra que Deus deu sobre esta área, Deus faria fluir um rio de vida, porque Oroville fornece água para o estado. Nossa água vai até San Diego. E da mesma forma, Deus falou várias vezes e confirmou que, assim como há um rio natural que flui daqui e abençoa o estado, da mesma forma Deus faria fluir um rio espiritual que abençoaria todo o estado. Quando o Paradise Fire aconteceu, Mário Morello veio aqui. Você sabe como ele é inflamado. Ele disse, Deus falou comigo. Eu estava orando sobre esta região e Deus falou comigo que há um rio de vida que vai fluir desta região. Vai fluir pela rodovia 99 e abençoar toda a Califórnia. Eu só fiquei sentado pensando. Amém. E então nós realmente acreditamos que a nossa região, e isso quero dizer, Oroville tem sido uma cidade conhecida pela pobreza há muito tempo. Muitas pessoas que vivem aqui estão abaixo da linha da pobreza. Mas ainda assim, será que Deus pode usar uma comunidade como essa? Com certeza, sim, Deus pode usar qualquer comunidade, Ele pode mesmo. Se apenas seguirmos 2 Crônicas 7:14, certo? Sim, Deus pode abençoar nossa comunidade e usá-la para abençoar todo o estado.
Acredito que isso faz parte da bênção. Eu também acredito. Que o exemplo que temos para nossa comunidade realmente é muito fácil de ser replicado em qualquer comunidade onde as pessoas amam a Deus, onde elas vão sair de seus próprios mundos, deixar de lado seus egos, esquecer a marca da sua igreja e dizer: sabe de uma coisa, eu me importo mais com as nossas comunidades do que com a minha igreja ficando maior do que a igreja da esquina. Bem, vou te dizer, River of Life Church, Oroville, Califórnia. Se você estiver na região, eu te encorajo a conhecer o pastor Scott Thompson. Conheça tudo isso. Adquira o livro O Chamado do Sentinela. Eu gosto de trazer reformadores e pessoas que impactam a cultura. Este é o pastor Scott. Sou muito grato por você. Obrigado pelo seu tempo. Pastor, poderia orar por todos antes de encerrarmos? Sim, sim. Deus, eu oro para que a esperança surja no coração de cada pessoa que está assistindo. Todas as mentiras do diabo que fizeram as pessoas recuarem, todo o medo e todos os equívocos. Pai, eu oro para que a identidade deles em Ti seja tão clara. E o fardo do Senhor, o fardo de Neemias, Deus, que isso penetre profundamente no coração deles, Deus, a ponto de não darem descanso aos seus olhos até verem Deus sendo glorificado em suas comunidades. Eu oro, Deus, para que o Senhor levante muitos sentinelas, Deus, homens e mulheres, independentemente da idade, Deus, para se levantarem e serem sentinelas espirituais e embaixadores por suas comunidades. E Deus, que o Senhor abençoe o estado da Califórnia. Que o Senhor abençoe nossa nação. Deus, que o Senhor abençoe o seu povo no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém. Pastor Scott Thompson, que privilégio tê-lo aqui hoje. Gostei muito do que disse. Preciso trazê-lo de volta um dia. Você toparia voltar? Claro. Sim, eu tenho histórias de sobra. Histórias das coisas que Deus faz. Bem, mal posso esperar. Obrigado pelo seu tempo hoje, Senhor. Sigam o pastor Scott Thompson e sua igreja em Oroville, Califórnia. Adquiram o livro O Chamado do Sentinela. Muito obrigado. E não saiam daí, senhoras e senhores. Assista a isto. Quero agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Se você é nosso parceiro desde o início, nos primeiros dias, ou se entrou recentemente para a nossa família de parceiros, quero simplesmente agradecer a você, porque é graças a você. Somos capazes de realizar tantas coisas que nunca teríamos conseguido sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. E do fundo dos nossos corações queremos dizer muito obrigado a você. Oramos por você diariamente e estamos ao seu lado, crendo que Deus fará coisas grandiosas por meio desta família de parceiros em breve. Tenho uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quer se tornar parte da nossa família de parceiros ou se ainda está em dúvida pensando sobre isso, eu te encorajo a fazer isso hoje. Acesse josephs.com ou você pode enviar a palavra-chave GIVE para 71925900029. Sua parceria nos ajuda a avançar o Evangelho e nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos deu de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão. São vidas. 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos para alcançar 1 bilhão, 1 milhão para 1 bilhão. E sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que, com a sua ajuda, podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para dar esse passo em uma escala maior do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works. As pessoas muitas vezes não entendem que Deus te chama sempre para vencer, para uma fé baseada em resultados. E quando se trata dos poderes das trevas que estão tentando dominar este mundo, mutilar nossos filhos, levar este mundo para as garras do diabo, Deus chamou vocês, os crentes dele, para se levantarem e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e a força necessária para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works, em josephs.com hoje.